Agora a gente vai ver como utilizar o segundo modo de funcionamento do ArrastVJ, que é o modo Map. O modo Map ele é utilizado para fazer mapeamento de superfícies, ou videomapping, que é uma técnica que consiste em você recortar, aplicar máscaras nas projeções, de modo com que a imagem só apareça dentro daquela forma, dentro daquela superfície na qual você deseja que a imagem seja projetada. O ArrastVJ tem uma maneira própria de fazer isso, então a gente vai dar uma olhada como funciona o modo Map no ArrastVJ. Primeira coisa, eu vou abrir as janelas de Preview e a janela de saída Master. Vou abrir ela um pouco maior do que a vez anterior para a gente poder ver melhor os resultados das manipulações do mapeamento. Eu vou partir de conteúdo de um preset que foi salvo anteriormente, a gente vai ver aqui. E já vou aproveitar para explicar uma coisa que eu não expliquei antes sobre os presets e sobre a janela de saída do Gen. Agora, por exemplo, a janela está a 640 por 480, mas eu vou abrir um preset aqui, e esse preset, quando eu salvei ele estava em 320 por 240. Então, quando eu clico em abrir, ele carrega os conteúdos do preset, mas também redimensiona a janela para aquele formato no qual a janela estava quando eu salvei o preset. Se eu não quiser que a janela master seja atualizada cada vez que eu abro um preset, eu tenho que desabilitar essa caixa P, que está aqui no canto de baixo da janela de configuração de saída das janelas do Gen. Então eu desabilito essa caixa, então eu posso aumentar a minha janela para o tamanho que eu quiser, e se eu abrir um preset que tem um tamanho diferente da janela, por exemplo, esse aqui que tinha uma janela pequena como no preset, ele não vai desfazer a janela do Gen e fazer ela de novo com as configurações do preset. Assim a gente fica com a janela estável, independente do preset que a gente esteja manipulando naquele momento. Pois bem, então abri um preset aqui que já tem uma série de vídeos e até umas imagens aqui abertas como conteúdo. Tem uma série de transformações de transparência aplicadas e efeitos também aplicados de cor e tudo mais. Quando a gente clica aqui para alterar o modo de funcionamento do ArrastVJ para o modo Map, acontecem duas coisas. A primeira é que é aberta essa janela extra do PD, que é justamente para a configuração dos mapeamentos de cada um dos canais. E na janela Master, a primeira coisa que acontece é que cada um dos vídeos é jogado para um dos cantos da janela para que você veja eles individualmente e possa começar o mapeamento de uma posição na qual eles estão bem claros. Aqui na janela do mapa, a gente tem abas aqui em cima para cada um dos canais, canal vermelho, 1, 2, 3 e 4, o verde. E nessa aba, então, a gente tem esses pares X e Y que correspondem, cada um deles, a um vértice do vídeo. Esse par aqui da esquerda de cima corresponde ao vértice da esquerda de cima do canal em questão, canal vermelho, e assim por diante. A posição deles aqui é o canal 1 é o da esquerda de cima, o 2 da direita em cima, 3 esquerda embaixo e 4 direita embaixo. Então, no canal 1 a gente pode alterar manualmente aqui nessas caixas numéricas, clicando e arrastando nelas, a posição X e Y dos vértices. Para fazer de um modo mais detalhado, a gente precisa apertar Shift no teclado e aí clicar e arrastar, que a gente consegue fazer ajustes mais precisos e aí a gente consegue posicionar cada um dos pontos. Para posicionar o canal 2, a gente vai para a aba amarela do canal 2 e posiciona os pontos de acordo com o que a gente quiser. Tem duas maneiras de fazer isso. Uma é pelas caixas numéricas aqui da interface do mapa, outra é selecionando essa caixa que diz manual. A gente habilita esses pontos de manipulação aqui nos vídeos. Para cada aba dessas, você precisa clicar no manual para habilitar os pontos de manipulação para aquele canal. Então, quando você clica aqui em manual, os pontos são criados. Pelo ponto central, a gente pode arrastar o vídeo como um todo, mantendo a proporção. E nos cantos, a gente obtém esses pontos que permitem manipular os vértices dos vídeos manualmente, os vértices de cada um dos canais. Se eu for para outro canal e deixar o manual habilitado nesse canal anterior, a gente precisa, nesse outro canal, no canal 3, por exemplo, habilitar manualmente aqui a caixinha para que os manipuladores vão para esse canal. Senão eles ficam naquele canal anterior. Então, estando nesse canal, a gente consegue clicar e arrastar o vídeo para aquela posição que a gente deseja. Como a gente pode ver,
a transparência dos canais segue importando, segue funcionando aqui no modo Map. Outra coisa que é importante também é que, apesar da gente estar no modo Map, a ordem de empilhamento dos canais, que nem no modo Mix, sendo que o vermelho é o que está mais embaixo e o verde é o que está mais em cima, segue da mesma maneira acontecendo aqui no modo Map. Ou seja, se eu colocar um canal por cima do outro, com a área por cima do outro, vai ocultar aquele vídeo, a não ser que tenha a transparência aplicada no canal que está mais em cima. Então aqui no canal 3, como a gente pode ver, a gente tem a transparência aplicada aqui, e a gente vê o resultado ali da sobreposição na janela master. Outra coisa que é importante saber é que os pontos de corte de claro e escuro, pelo branco e pelo preto aqui, no modo Map, eles não funcionam, eles ficam desabilitados. Isso porque o mecanismo que aplica esses pontos de corte aqui no modo Mix, no modo Map, eles são utilizados para aplicação de máscaras de alfa para recortes mais complexos nos canais, como a gente vai ver agora. Então, no modo Map, os pontos de corte claro e escuro não funcionam, da mesma maneira que no modo Mix, eles ficam desabilitados. Pois bem, eu vou seguir manipulando aqui a posição dos vídeos, fazer uma montagem qualquer aqui como exemplo. Esse canal 3 está com um ganho muito alto, deixa eu baixar aqui para ficar mais claro. Tirar a inversão da imagem das cores também. Canal 4, vou manipular ligando o manual do canal 4, arrastando e posicionando os vértices como eu quiser. Arrumar um pouquinho aqui, fazer uma composição um pouco mais interessante. Só sair um pouco das bordas da janela aqui. Pronto. Vou deixar assim mesmo. Então, nesse momento, a gente já tem um mapeamento. Se a gente tivesse, como hipótese, um objeto ou uma superfície com esse formato que está aqui na janela master, para a gente projetar em cima dela, a gente já teria regulado a projeção. Só que, utilizando apenas os 4 canais e a manipulação de vértices, a gente tem um número muito limitado de formas às quais a gente consegue trabalhar, porque a gente só trabalha com retângulos e formas derivadas dos retângulos, né? Formas com 4 vértices. Então, para fazer mapeamentos mais complexos de estruturas e formas mais complexas, com círculos ou qualquer outro tipo de forma, a gente precisa utilizar outro recurso, que é a aplicação de máscaras de alfa. As máscaras de alfa são, como eu vou mostrar aqui na pasta Masks do Arraste VJ, que é uma pasta onde a gente utiliza para colocar nossas máscaras de alfa. Se eu abrir uma delas aqui, a gente vai ver que as máscaras de alfa são arquivos .jpg, feitos em preto e branco, das quais a parte preta das imagens vai ser apagada na hora da projeção e tudo aquilo que está em branco vai ser projetado, vai ser onde vão ter imagens sendo projetadas. Então a gente cria, por exemplo, diferentes máscaras para a mesma situação, todas elas com a mesma proporção, com o mesmo tamanho, para que depois a gente possa trabalhar com diferentes máscaras e elas estarem ajustadas umas às outras aqui nos canais. Então aqui eu criei um mapeamento de um móvel com um objeto em cima. Então cada uma das máscaras cobre uma área diferente do móvel ou o objeto. Então a gente vai ver agora como essas máscaras são aplicadas aqui no Arraste VJ. Para ficar bastante evidente a aplicação das máscaras, eu vou reinicializar a posição de cada um dos canais para explicar também esses botões que estão aqui embaixo na janela Map que eu não expliquei ainda. Então, no canal 1, que é o canal que está esse vídeo aqui acontecendo agora, se eu apertar esse botão Reset, o que acontece é que a posição do vídeo, os vértices, são reinicializados para aquela posição inicial no canto, onde o vídeo está separado dos demais, e a gente pode então reiniciar o processo de mapeamento como a gente quiser. Cada um dos canais, se eu for no canal e apertar Reset, vai reinicializar a posição daquele canal individualmente. Então, além disso, a gente tem um outro botão aqui, que é o botão Full. Se eu estiver no canal vermelho, o canal mais de baixo, canal 1, e apertar no botão Full, ele joga os vértices desse canal para os vértices da janela como um todo. Ele preenche a janela inteira com esse canal de vídeo. Ou seja, ele fica full screen. Pois bem, eu vou fazer isso em todos os nossos vídeos. Vou deixar eles todos do tamanho da janela para começar o recorte
aplicando as máscaras de alfa. Primeiro deixa eu voltar as transparências aqui também, para que eles fiquem todos opacos. Então, uma vez que todos os vídeos estão ocupando a área da janela inteira e não tem transparência aplicada sobre eles, eles ficam sobrepostos como se fosse no modo mix. Então, para fazer os recortes agora das imagens, a gente vai usar esse setor aqui da janela de mapeamento e eu vou aplicar aqui no canal 4, então, que é o que está mais em cima. Eu vou abrir uma máscara no OpenMask, então ele abre esse navegador aqui, onde eu encontro dentro da pasta rastvj/masks ou qualquer outra pasta, se eu navegar aqui, as nossas máscaras JPG. Eu vou aplicar aqui então a máscara 6 nesse canal, só que por enquanto a gente não vê o recorte da imagem porque essa caixa Mask está desabilitada. Para a gente aplicar o recorte propriamente dito, a gente precisa clicar no botão Mask. Alguns dos canais está com o manual ligado, porque eu estou vendo o ponto vermelho ali, então aqui o canal vermelho. Então, vou desligar. Pronto. Então uma vez que eu ligo o Mask aqui no canal 4, ele aplica o recorte. Se eu desligar, ele retira o recorte. Então, quando a gente aplica o recorte, dá para ver que só tem a projeção do vídeo agora dentro daquela área determinada pela parte branca da imagem que eu abri, do mask6.jpg. Então, vou fazer isso nos outros canais também, abrindo uma máscara para cada um deles aqui. Canal 5, canal 3, eu vou abrir a máscara 5, então que ficou só a gaveta e a porta aqui do móvel. Aí vou lá no canal 2, vou abrir uma outra máscara, pode ser a 4, vamos ver. Vou habilitar. Não, ela ficou igual a um dos outros canais, então deixa eu ver a 3. Pronto. Aí o recorte da máscara 3 é só o objeto que está em cima. Então a gente tem o canal 1 agora sem recorte, como funcionando como um pano de fundo. Depois tem o canal 2 aqui no objeto que está em cima do móvel. O canal 3 está na gaveta e na porta do móvel. E o canal 4 só a parte de fora aqui do nosso móvel. Então a gente já tem um mapeamento, um recorte complexo de projeção, na qual se a gente estivesse com o projetor em cima, virado para esse móvel com esse objeto, a gente teria como adequar a projeção e projetar só dentro dos objetos. Porém, nas situações reais, quando a gente vai fazer a projeção, normalmente a gente precisa fazer pequenos ajustes nas imagens, na proporção e na posição das imagens, para que a projeção fique exatamente dentro dos objetos. Para isso, a gente utiliza o ajuste de vértices que eu mostrei anteriormente. Então aqui no canal 4, por exemplo, eu vou desligar os outros canais porque vai ficar mais simples da gente ver. Aqui na janela Master eu vou deixar então só o canal 4. E aí a gente vai adequar as posições da projeção em relação ao móvel que estaria na frente do projetor. Então a gente vai habilitar aqui ou manualmente ou utilizando as caixas numéricas como eu mostrei antes. Mas então a gente utilizaria esses recursos de vértice para fazer um ajuste mais fino, preciso da projeção. Se eu achar que a projeção agora está perfeita em relação ao nosso objeto, aí o que eu vou fazer? Se eu habilitar os outros canais agora, como a gente vai ver, vou desligar o manual aqui. Se eu habilitar os outros canais, a gente vai ver que a projeção dos outros canais está em desacordo com a projeção daquele canal que a gente está usando como referência, como base para a nossa posição. Então, esse botão Master que está aqui no cantinho vai servir justamente para fazer com que a posição dos outros canais venha atrás, venha ficar correspondente à posição do canal que a gente quer. Então, se eu regulei a posição correta pelo canal 4 e eu apertar o botão Master aqui no canal 4, automaticamente os vértices dos outros canais vão ficar iguais aos vértices desse canal aqui. Então, pode ver que se eu mudo de aba aqui, todos os vértices estão iguais ao canal que eu chamei de Master. Se eu for para outro canal, por exemplo, o 3, manipular a posição dele e aí chamar esse canal de Master, obviamente os outros canais vão atrás então do canal 13. Para cada um dos canais, se eu utilizar o Master, os outros vértices dos demais canais acompanham os vértices desse canal. Então isso facilita na hora da adequação das posições para você só precisar fazer esse ajuste uma vez. Além das posições dos vértices e da aplicação de máscara, o outro recurso do modo Mapping, então, é salvar presets, salvar memórias desses mapeamentos. A gente tem um sistema individualizado aqui na janela Map, que é similar ao sistema de presets de conteúdos ali da janela principal. Então, se a gente clicar em Save As, a gente recebe aqui na janela de um navegador, onde a gente pode determinar um nome
vai ser arraste 1, esse mapa que eu vou salvar agora, já tem uns outros salvos anteriormente ali. Então eu salvo com o nome arraste 1 e o nome dele já aparece aqui na barra do preset que está ativo atualmente. Então se eu fizer alguma modificação aqui, por exemplo, vou modificar de novo a posição de um canal e aplicar master de novo. Se eu clicar save agora com um preset ativo, eu sobrescrevo esse preset com as posições atuais e com as máscaras atuais. Se eu clicar em Save As, eu vou poder criar um novo preset a partir dessas configurações. Então, vou fazer algumas manipulações aqui para criar um preset diferente. Vai ficar claramente diferente desse preset anterior. Pode ser distorcido mesmo assim, sem problemas. Só para a gente ver as diferenças entre um e outro. Pronto. Eu poderia também aplicar máscaras diferentes aqui. Deixa eu a máscara 6 aqui eu vou substituir por uma máscara 2, por exemplo. Pronto, ficou um recorte bem diferente. O móvel vazado e o fundo aparecendo conteúdo. Pois bem, se eu clicar em Save As agora, eu posso criar um preset com um nome diferente, que vai ser arraste 2, e salvar. Então eu crio memórias que lembram todos os vértices de todos os canais e também as máscaras, quais as máscaras e se elas estão habilitadas ou não para cada um dos canais. Então agora se eu clicar aqui na barra do nome do preset, Open Preset, eu posso alternar entre aquele preset 1 que eu criei e o preset 2. Podendo fazer então diversas composições visuais utilizando os recortes. Esse recurso de mapeamento pode ser utilizado tanto para fazer mapeamento de superfícies propriamente ditas com projetor, como também pode ser utilizado como recurso estético para aplicar recortes nas formas, aplicar formas diferenciadas nas superfícies de projeção do vídeo e utilizar isso só como um efeito estético, né? Essas formas diferentes. No próximo vídeo eu vou demonstrar como utilizar o módulo de automação do ArrastVJ, que permite criar composições com uma timeline, com transformações que acontecem ao longo de uma linha do tempo. É importante dizer também que se eu voltar aqui para o modo Mix, tudo segue funcionando normalmente, os parâmetros de todos os canais seguem do mesmo jeito que estavam na última vez que você manipulou aqui os conteúdos. Só que os pontos de corte por claro e escuro que tiverem determinados aqui vão voltar a funcionar, como a gente já pode ver até nas transparências aqui da janela Master. Se eu voltar para a janela, para o modo Map, os pontos de corte de claro e escuro já não funcionam mais, mas ele relembra todas as máscaras e tudo que a gente estava fazendo. E óbvio também que, uma vez que eu esteja no modo Map com o mapeamento aplicado, eu posso manipular as transparências, aplicar efeitos, fazer qualquer uma das manipulações que eu faria no modo Mix da mesma maneira. Então eu sigo utilizando os mesmos controles aqui da janela de conteúdo. O último detalhe, se eu fechar a janela do Map sem querer, ou perder ela, eu posso simplesmente clicar no modo Map de novo e a janela é chamada de novo. Então se eu venho para o modo Mix, ela desaparece. Agora sim, seria isso nesse vídeo.